to your heart will change your life. Hear it, receive it, let it guard your heart. Speak it and do it, turn your life around. Oh. Pastor Chris Oyakhilome. Todos os direitos reservados à Love World Publishing, localizada em Lagos, Nigéria. Esta é uma iniciativa da Sozo Produções, com fins exclusivamente educacionais e de acesso para pessoas com quaisquer tipos de deficiência. A coisa mais importante na sua vida é a palavra de Deus. Quando você ora a Deus e você pede coisas a Ele, o propósito dele não é dar coisas a você. Deus não quer dar a você uma casa. O propósito dele não é dar a você um carro. O propósito dele não é dar a você dinheiro. Muitas vezes pedimos coisas, mas o plano de Deus não é nos dar coisas. Porque muitas vezes este é o foco errado quando pedimos coisas a Deus. É claro que Ele diz: peça e vos será dado. Busque e encontrará. Bata e será aberto para você. Pois todo aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Sim, Ele diz isso. Mas você tem que entender que quando se estuda as Escrituras, Ele tem uma mensagem para bebês e Ele tem uma mensagem para os espirituais. Quando você cresce no seu conhecimento de Deus, você descobre que tudo aquilo que alguma vez você desejou já foi dado a você na palavra dele. Você descobre que, na verdade, não precisa pedir a ele nada. É de impressionar. Há uma comunhão para a qual ele nos chama, que tira completamente das nossas vidas a consciência da necessidade. Jesus não tinha consciência de necessidade. Que lugar para estar? Que lugar para estar onde você não tem consciência de necessidade? Em 1 Coríntios capítulo 1, vejam o verso 9. 1 Coríntios capítulo 1 e verso 9, vejam isso. Ele diz: Deus é fiel. Você está vendo na tela? Deus é fiel, por quem vocês foram chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Vocês foram chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Isso quer dizer que vocês foram trazidos a uma consciência, uma parceria, uma união familiar com Jesus Cristo. Se isso é verdade, de que no mundo você poderia ter necessidade? Se isso é verdade, eu quero que vocês olhem isso. Sabe, eu tenho uma abordagem com a palavra de Deus. E essa abordagem é: se Deus diz, eu tenho apenas uma resposta para isso: sim. Sim.
porque é a palavra de Deus. Vejam. Ele diz: Deus é fiel, pelo qual foste chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Se isso é verdade, do que no mundo você pode ter necessidade? Agora guarde isso na mente e vamos para Romanos capítulo 8, começando do verso 14. Romanos capítulo 8. Pois tantos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Próximo verso. Porque não recebestes o espírito de escravidão outra vez para temer, mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. Ok, próximo verso. O espírito, agora a versão antiga da King James, que é a que estamos usando, se refere a ele como uma coisa, mas sabemos que ele é uma pessoa, ok? Mas vamos ler. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você sabe do que ele está falando aí? Há um testemunho dentro de você que você é filho de Deus. Quando você nasce de novo, quando você recebe a vida eterna de Jesus Cristo, o Espírito de Deus testifica com o seu espírito. Há um conhecimento bem lá dentro de você. Você apenas sabe porque sabe que Ele é o seu Pai. Aleluia! E a razão para isso é que o Espírito Santo testifica com o seu espírito. Ele te diz por dentro: você é filho de Deus. Então, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, porque nascemos de novo. Agora, veja o seguinte. E se somos filhos, ou seja, se isso é verdade, que nós somos filhos de Deus, isso quer dizer que somos herdeiros. Se somos filhos, então herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Se nós somos filhos de Deus, como o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus, ele diz: se isso é verdade, quer dizer que somos herdeiros de Deus. E se somos herdeiros de Deus, ele diz: somos co-herdeiros com Cristo. Não coadjuvantes, mas co-herdeiros. Você já teve uma conta bancária conjunta com alguém? Deixa eu dizer como funciona. Se é uma conta conjunta, tudo que está naquela conta pertence a você como pertence a outra pessoa. Você não tira nada da conta sem ela, ela não tira nada sem você. Foi para isso que ele nos chamou. Ele diz: Deus é fiel, por quem foste chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele diz que somos co-herdeiros com Cristo. Se nós somos co-herdeiros, pelo que neste mundo você está pedindo? Existe uma herança para você. Deixa eu mostrar outra coisa. Certo, livro de Atos, capítulo 20 e verso 32. Atos, capítulo 20 e verso 32. Agora o apóstolo Paulo está escrevendo isso, e ele diz: agora, irmãos, eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, a qual é poderosa para edificá-los e lhes dar uma herança entre todos os que são santificados. Uma herança para você. Ele diz: a palavra pode entregar nas suas mãos uma herança. Pense sobre isso. Veja, por que a palavra de Deus precisa ser pregada? Você percebe que pode ser cristão há muito tempo, por muitos anos, e nunca saber dessas coisas, e porque você não sabe delas, você não pode se apropriar dos benefícios para a sua vida.
E se você não sabe, você sofre na vida pensando que apenas o que você vê ao seu redor é o que te pertence. Mas somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Não somos pessoas ordinárias. É por isso que ele diz que quando você nasce de novo, você nasce no reino de Deus. Colossenses capítulo 1. Vamos ver isso. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 12. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de sermos participantes. Agora, sabe, quando você lê a versão King James, às vezes, você pensa, como alguns pensam que Deus fala King James, sabem? Mas isso pode ficar mais simples. Olha o que ele está dizendo aqui. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos, ou seja, ele nos qualificou. Ele nos qualificou para sermos participantes da herança dos santos na luz. Quer dizer, no reino da luz. Próximo verso. Que nos resgatou. Agora notem o tempo passado, voltem para o verso 12. Voltem para o verso 12. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos, que nos qualificou. Ele não está para fazer isso, ele não espera fazer. Ele não está prometendo fazer, ele já fez. Veja o tempo verbal. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos, nos qualificou. Você não se qualifica por si mesmo. Ele qualificou você por Jesus Cristo. Então ele diz que nos tornou dignos para participar da herança dos santos na luz. Próximo verso. Que nos libertou do poder das trevas, ou seja, ele nos libertou da autoridade das trevas. Trevas, sabe, representam os poderes do mal, demônios e o diabo, e suas obras. Mas ele diz que ele nos libertou. Ele não diz que se orarmos o bastante acontecerá. Ele diz que ele já fez. Você vê isso? Ele já fez isso. Se ele já fez, qual deve ser minha resposta? Essa é a pergunta certa. Veja, aprenda a responder a Deus. Aprenda a responder a Deus. Esse é o segredo do cristianismo. A sua resposta a Deus é onde está a sua bênção. Veja, você não lê a Bíblia apenas, lê e põe de lado, você responde a Deus. Você responde a Deus. Lembram daquele jovem, Samuel? Quando Deus o chamou, ele era apenas uma criança. Ele estava na casa do sacerdote. E Deus falou e o chamou pelo seu nome. E disse, Samuel! E Samuel pensou que o sacerdote o estava chamando. Quer dizer que Deus fala com voz de homem. E frequentemente com uma voz familiar. Se fosse uma voz estranha, ele saberia que aquele não era o sacerdote Eli, mas a Bíblia diz que ele correu para Eli e disse, Senhor, você me chamou? E ele disse, não chamei você, volte para dormir, é de noite. Ele voltou para a cama, Deus chamou de novo. Ele correu de volta para Eli. E o sacerdote disse, eu não chamei, volte para a cama. Voltou para dormir, Deus chamou de novo. Não é maravilhoso que Deus chamou várias vezes e no caminho dele até Eli, Deus não o interrompeu e disse, pare garoto, sou eu que estou falando com você. Sabe, e às vezes alguns dizem, se fosse Deus, ele não teria me deixado ir até Eli, ele tinha parado e dito, filho, sou eu falando com você, mas não é assim que Deus opera. Leia a história você. Ele correu de novo para Eli. Até que a Bíblia nos diz que o sacerdote percebeu que o Senhor tinha chamado o garoto. E então, ele foi ensiná-lo agora. Ele disse, Samuel, na próxima vez que você ouvir esta voz, você tem que responder. Entendem? Você tem que responder.
E então ele o ensinou como responder. Ele disse: você não responde correndo por aí, procurando a voz? Ele já sabe onde você está? Ele disse: você diz: fale, Senhor, pois o teu servo ouve. E o garoto disse: sim, Senhor. Voltou para a cama. Certamente Deus chamou de novo. E dessa vez, Samuel disse: fale, Senhor, pois o teu servo ouve. E a Bíblia nos diz que Deus comunicou a sua mensagem ao garoto. Aprenda a responder a Deus. Estão me ouvindo? Responda a Deus. Às vezes, o Senhor chama a nossa atenção com coisas muito simples. E dizemos: ei, o que foi isso? Uma vez ministrávamos numa grande cruzada, e um senhor que estava doente há muito tempo, ele mal podia se sentar. Ele vai e se levanta. O colocaram numa cadeira. E ele estava ali, esperando que, de alguma forma, a hora da oração chegasse. Não disseram a ele exatamente o que fazer, mas quando todos começaram a orar, ele deu seu testemunho depois. Ele disse: eu ouvi uma voz, e aquela voz disse a mim: levante-se, fique de pé. Ele disse: eu olhei ao redor para ver quem falava comigo, e eu notei que todo mundo estava orando. Mas então eu pensei: será que ele não sabe que eu não posso levantar? Ele ficou esperando. A voz disse de novo: levante e fique de pé. E então ele diz: eu respondi. Eu me levantei e eu percebi que eu estava perfeitamente normal. Ele estava curado. Uma mulher estava doente com câncer. Seus filhos a trouxeram ao encontro. Ela estava sentada. Então, ela disse: eu senti uma mão me tocar. Alguém me tocou. E disse: você está curada? Eu me virei para dizer obrigada, mas não havia ninguém ali. Mas alguém me tocou. Glória a Deus. Eu amo quando o Espírito Santo ministra a nós. Quando ele vem entre nós e faz seu trabalho. A mulher disse: eu olhei ao redor para ver quem havia me tocado. Ninguém tocou, mas alguém me tocou. E disse: você está curada? Finalmente, ela disse: eu me ajeitei. E eu disse à minha filha: por favor, me levante. Minha filha disse: como você está? Ela disse: eu disse a ela: eu estou curada. Então ela tentou me pegar, me pôr de pé, e assim que ela me pôs de pé, ela disse: eu sentia as minhas pernas como novas. De repente eu recebi força. O câncer desapareceu. Ela estava normal. Eu vou contar outra história. Havia uma senhora que estava doente há muitos anos. Ela chorava, 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 levavam para o hospital, tentavam de tudo. Ela não conseguia usar uma cama normal, tinham que usar placas. Madeira. E a colocaram na madeira, só para ela ter um pouco de alívio. E mesmo dessa forma era difícil dormir à noite. Ela disse: eu chorava todo dia. Todo dia. Eu chorava para Deus todo dia para Ele me ajudar. Ela disse: um dia, me trouxeram alguns DVDs do pastor Chris. E eu estava ouvindo, e em uma das mensagens, o pastor Chris disse: não chore. O choro nunca vai mudar nada. Ela disse:
Eu nunca ouvi isso antes. Eu achei que se eu chorasse o suficiente ele me ouviria. Mas o pastor Chris disse: não chore. Nada vai mudar pelo choro. Ela disse: então o que eu faço? Ela estava ouvindo a mensagem. Haja na palavra. Você tem que agir na palavra. Ela disse ao seu filho e ao seu marido, ela disse: me leve a esse encontro. A levaram ao encontro. Eu estava quase encerrando o encontro naquela tarde. Era domingo de manhã, mas agora tinha se estendido até a tarde. Eu estava prestes a encerrar. E trouxeram essa mulher à plataforma. Ela, o filho e o marido a colocaram no chão. Eu disse: mulher, você está pronta para ser curada. E agora ela não chorava mais. Ela estava pronta para ser curada. Eu disse ao marido: você está pronto para sua esposa ser curada? Sim. Eu disse: diga a doença para deixá-la. Sim. Eu disse: você ora. Use o nome de Jesus. Diga essa doença para ir embora. E ele fez. Eu disse que ela estava curada. Ela levantou perfeitamente normal. Perfeitamente normal. Aleluia. Jesus Cristo não está apenas vivo, Ele está conosco. E se importa conosco. Toda vez que estamos em comunhão com Ele, Ele nos disse para levar sua mensagem aos confins da terra. E é isso que você está fazendo, na parceria com o Evangelho. É isso que está fazendo. Por isso estamos aqui, para levar a mensagem dele àqueles que ainda não o conhecem. Então nós somos uma luz para o mundo em trevas. Glória a Deus. Sim, nós somos. Na nossa jornada para ganhar almas e mudar vidas, encontramos uma necessidade de crescimento espiritual. Uma necessidade de crescimento espiritual. Não basta nascer de novo. Há muito mais em Deus para desfrutarmos. O quanto de liberdade no Espírito você desfruta depende do conhecimento espiritual da palavra de Deus que você tem. Não esqueça disso. A liberdade espiritual que você vai desfrutar, as bênçãos de Deus que você vai desfrutar na vida, dependem do conhecimento de Deus que você tem em seu espírito. Quanto menos conhecimento, menos bênçãos desfrutadas do Espírito vão fluir em você. Quanto mais conhecimento, mais controle você tem na sua vida. Mais conhecimento da palavra de Deus, mais controle. E você descobre que o tempo todo o crescimento que você experimenta na sua vida, nesta comunhão com o Espírito Santo, isso vai elevando você, elevando você, elevando você. Quando os homens disserem que estão humilhados por causa das suas experiências, você terá outra mensagem. É isso mesmo? Haverá o quê? Elevação. Deixa eu dizer isso a você. A cada um de nós é dada a oportunidade de enfrentar os desafios que estão planejados para nós. O que eu vou enfrentar na vida não é o que você vai enfrentar na vida. Mas o que quer que cada um de nós enfrente, é para isso que nós fomos preparados. Você está ouvindo o que eu estou dizendo agora?
A nenhum de nós é dado mais do que podemos carregar. Não, você mulher pode dizer bem, você não sabe o que eu passo sustentando minha família inteira. É duro, é doloroso. Meu marido morreu. Meus filhos estão crescendo e não há ninguém para me ajudar. Isso não vai mudar a situação. Lembra do que dissemos? O que você vê é o que você consegue. É um princípio. O que você vê é o que você consegue. Eu disse a vocês, a fala cria ondas sonoras. Certo? A fala cria ondas sonoras. E a matéria-prima original para a criação é o som. Porque essa mensagem continua no próximo capítulo. Não perca essa mensagem, porque será uma mensagem muito impactante que vai edificar a sua vida. Então não esqueça de se inscrever, dando um like, comente debaixo desse vídeo o que você acha e clique no sininho das notificações. Se ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal e assista mais outros devocionais que vão te ajudar a edificar a sua fé. Muito obrigado pela atenção dispensada e que Deus abençoe em nome de Jesus.